Ontem, gostei bastante da partida do Marcos Antônio. Para mim, fez um jogo bastante ligado também. Não é a posição de ofício dele, o Alisson estava muito mais carregando o piano, jogo muito bom do Alisson também, mas é uma dupla que vai ganhando cancha, né? Bobadilha, pelo visto, esquece. Pelo visto, ele não vai usar ele como essa peça para esse meio de campo, né? Ele tem mais confiança de que o Alisson funciona melhor ao lado do Marcos Antônio. E essa aqui é a nossa pergunta no banner, é para você e para o chat também. Sem Luiz Gustavo, dá para contar com Alisson e Marcos Antônio como a dupla titular para dar conta da temporada? Ou vai precisar contratar? Ou vai precisar fazer teste com o Luan? Enfim, Negruti, qual que é a sua visão para essa posição aí de volante, Giovanni Chacon? Ué, vai ter que contratar. Se for isso daí, vai ter que contratar, porque o Marcos Antônio fica até junho, até o final de junho. Vai ter que comprar o Marcos Antônio, assim, fica subentendido teria que gastar 26 milhões. Então, assim, eu acho que é uma situação complicada. O São Paulo ainda vai atrás do Thiago Mendes, né? Que eu acho que pode ser essa solução, mas uma grande dificuldade de encontrar esse meio campo, né? Pablo Maia, lesão no passado, volta esse ano, lesão de novo, para por um bom tempo, Alisson quebrando o galho. Ano passado foi o Luiz Gustavo quebrando o galho e agora o Luiz Gustavo um negócio extremamente sério, delicado e que precisa ser tratado e que depende de caso para caso, mas tem relato de gente que não pode mais voltar a praticar esporte, por exemplo, né, de alto rendimento. Então, quando tem um caso como o do Luiz Gustavo, seria o último ano também de contrato do Luiz Gustavo. É uma loucura, né? Tipo, como tem, eu acho que uma falta de gestão a longo prazo, não estou falando do Zubeldia, não estou falando desse ano, mas uma falta de gestão, de encontrar pessoas na base, jogadores na base, dar chance para você ter mais opções e ao mesmo tempo um azar danado de ter lesão do Pablo Maia, que foi algo circunstancial de jogo ali. O Luiz Gustavo com um negócio que foge o campo, que sai das quatro linhas, um negócio chocante, assim, de um azar misturado com uma falta de planejamento a longo prazo de você revelar jogadores. Então, assim, eu acho que não é que a dupla Alisson e Marcos Antônio, ou Alisson e Bobadilha, Alisson e Thiago Mendes, dará conta da temporada? Vai ter que dar, cara, porque é o que tem para agora. Não tem opção, não tem para onde fugir. Eu não acho que o Negruti possa ser descartado. E eu. Para mim, ontem ele teria sido titular. Isso eu falei quinta-feira. Quinta-feira passada eu falei que antes de saber do problema do Luiz, eu já teria colocado o Negruti para jogar de titular. Porque você também colocando o Negruti, você dá uma liberdade maior para o Alisson. Negruti orientá-lo, né? Para ele se posicionar. Eu acho que ele teria condição de ficar posicionadinho ali à frente da zaga, né? Distribuindo o jogo com simplicidade. Arroz com feijão. Eu faria isso contra o Cruzeiro domingo. Já falo antes, para não ter problema. Não, perfeito. E o grande problema nisso tudo é que aí bate em cima do Zubeldia, principalmente, que foi a gestão do uso da base durante o Campeonato Paulista. Ali era o momento de testar a molecada para eles chegarem nesse momento de Campeonato Brasileiro e caso aconteça alguma lesão, ou vamos imaginar todo mundo saudável, você fala assim, pô, vou dar uma descansada na molecada aqui, vou dar uma descansada no Pablo Maia, vou dar uma descansada no Luiz Gustavo, vamos colocar o Negruti. Você já teve o teste ali no período paulista. Fala, Renan. O Pablo, após o Mundial, ele já está pronto? Então, o São Paulo ele não passa uma expectativa. Das mesmas lesões, eu tinha ouvido o pessoal falar que em agosto ele voltaria. Talvez em agosto. O Maia, pelo que eu escutei, seria junho, julho, Chacon. Aí seria. Mas aí talvez teria uma pausa. É no Mundial. Isso é teria pausa. Voltaria depois do Mundial. Agosto, exatamente, então, uma redundância. Estamos na mesma faixa, por conta do Mundial. Exato. É o momento de ele usar o Negruti. Já que o Luan, pelo jeito, foi reintegrado, mas é o momento de você usar o menino. Nesse jogo do Campeonato Brasileiro, orientando bem o menino, colocando ele posicionado à frente, ali à frente da zaga, distribuindo o jogo com simplicidade. Para isso ele tem qualidade, ele é jovem, viril e tem, né, essa juventude, faz o cara correr para cacete e tal. Eu já tive nessa posição, no lugar dele, pô, eu faria isso. Colocaria nessa quinta-feira os dois de novo, Marcos Antônio
e Alisson, um jogo importante, um jogo grande de Libertadores, no qual se o São Paulo ganhar, praticamente garante a classificação, aí vai ficar primeiro, segundo, mas garante a classificação, e daí, já ali no Brasileiro, coloca o menino, vai dando campo, num jogo difícil. O Cruzeiro tem um time, não encaixou ainda coletivamente, mas tem jogadores de muito recurso. Bota o menino nessa parada aí, mano, nessa fogueira pra gente ver se ele se queima ou se ele consegue pular fogueira, mano. É oportunidade, cara. Tô contigo nessa, Renan. O problema para mim é a gestão do que foi no Campeonato Paulista. Você tinha que ter testado o Negrutti, você tinha que ter colocado esse trio que agora tá no banco de reservas aí, o Alves, o Lucas Ferreira e o Rian, com mais frequência. Você tinha que deixar a molecada errar. Por exemplo, o jogo contra o Velo Clube era para colocar a molecada e se empatar, se perdesse, dane-se, dá rodagem para a molecada. É isso que importa. Então essa é a minha grande crítica no trabalho do Zubeldia, principalmente nessa temporada 2025. E só um ponto também, né, Renan, para puxar a próxima pauta, a gente vai ler o chat depois, né, chamando o like novamente da galera, tem superchat pra caramba pra gente ler ao final da live, mas entra numa pergunta que já é a próxima pauta, né, sobre o time versus elenco, que a gente tanto comenta durante as semanas. Existe uma ala da torcida que acha que o elenco do São Paulo para a temporada é muito curto, né, para você exigir algo do seu técnico, para você exigir algo em nível competitivo. Esse elenco que, enfim, tem o Zubeldia, com as saídas que foram 18, mas a gente pode considerar que teve Jamal, Rai Ramos, Pedro Vilhena, Caiobinha, que não são caras que iriam jogar, que estavam no elenco, mas já não eram encorpados pelo técnico. Vamos colocar que saíram aí do técnico mesmo, 6, 7, né? Falta elenco, faltam peças ou falta preparar mais o uso da garotada que sobe da base, Renan? Um pouquinho dos dois. Faltam peças, na minha opinião, é um pouco dos dois. O que você falou a respeito dos meninos terem sido pouquíssimo utilizados no Paulista é um fato, mas que o elenco é curto, E a gente espera de 2 jogadores que têm 30 e poucos anos, né? Então, são jogadores muito bons tecnicamente, só que a gente depende muito da questão física deles estarem muito bem fisicamente, estarem juntos dentro do campo, o que isso não vai acontecer sempre. Vai acontecer até pouco, né? Às vezes vai ter os dois, mas a maior parte das vezes vai ter um só. Agora a gente não está tendo nenhum dos dois. Portanto, cara, é um pouco dos dois. Saíram bastante jogadores, né? O Eric jogou ontem contra o Flamengo, né? O Rato entrou depois e fez o gol. O Nestor foi titular contra o Santos. E se eu não me engano, com o passe do Eric, o gol do Rato. Não me lembro, sinceramente. É que assim, passe do Eric, né? Ele pega a bola na ponta, ele olha, dá um tapa pro Rato, ele corta pro meio e, enfim, e faz um golaço, né? Então, é o passe, mas não é aquela puta, que assistência que deu que assistência, foi um toque de lado, né? Foi um passe lateral. Nas estatísticas entra pro Eric. Que quem vê no app, quem vê ali no SofaScore, vê e fala, caraca, o Eric deu assistência. Parece que o cara cortou 3 na ponta e deu um baita cruzamento. Não foi bem assim, né? Os caras vão falar, saudades do Eric. Só que, pelo contrário. Só que ele não tendo o Eric, aí ele tem que colocar o menino Lucas. É isso. Né? O Lucas Ferreira. Porque quando ele colocou o Lucas Ferreira ontem, se é para ver uma crítica, ele coloca o menino onde ele não está acostumado a jogar. Ele é canhoto e joga pela direita, né? Ele até vai para a linha de fundo e tal, mas ele joga pela direita, trazendo a bola para o meio e tal. Ele colocou primeiramente na esquerda, mantendo o Cédric ali na direita, tirando o Ferreirinha e mantendo o Cédric. Entendi, o Ferreirinha tinha cartão, tal, enfim. Mas não é onde o menino mais se sente confortável para jogar, né? Tem que haver esse entendimento também na hora de avaliar. O Ferreira não foi tão bem ontem, que é a minha opinião, mas tem todos esses fatores. Você perguntou a respeito do que o elenco do São Paulo, o quanto consegue segurar o refrão ao longo da temporada, cara, você é muito sincero. Nas Copas, eu espero que com essa competitividade, com essa entrega, né, com esse time que tem jogado e tem competido muito, e eu tenho gostado nesse sentido, nas Copas a gente pode brigar por alguma coisa,
né? Porque Copa é diferente. Agora, a respeito de Campeonato Brasileiro, me preocupa um pouco mais. E me preocupa assim, não é a gente vai brigar para não cair. Eu não, sinceramente, não tenho esse medo. Mas, para já não ter esse medo. Mas em 2 jogos, principalmente esse primeiro em casa, a vitória era fundamental, obrigação, porque a gente pega o Atlético fora, por um bom resultado. Só que agora a gente enfrenta um Cruzeiro em casa, que é a vitória de um time muito mais difícil que o Sport, na minha avaliação, a vitória passa a ser, de novo, muito importante, passa a ser essencial, passa a ser uma obrigação. Só que contra um time muito mais qualificado, que, repito, coletivamente ainda não está no seu melhor, mas um time que tem muito recurso do meio para frente para decidir jogo, né? Então, imagina que você não consegue ganhar esse jogo, só fica no empate. São 3 empates, 3 pontos de 9 disputados, você passa a já ficar muito longe de qualquer disputa. Lá na frente você teria que ter uma sequência muito grande de vitórias, entendeu? Então, no brasileiro me preocupa muito a questão desse elenco reduzido e a falta, muitas vezes, da utilização dos meninos da base.